Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Doce e suave é a presença do Espírito Santo. Talvez nessa manhã tudo o que nós tenhamos seja um glória e um aleluia. Porque muitas almas, muitas de nós, por anos, andamos devastadas, saqueadas, desvalidas de tudo aquilo que o Senhor projetou para nós, se sentindo indignas. Mas nessa manhã, o Espírito Santo entra para sentar conosco nessa mesa. E junto nessa mesa hoje ele traz a gratidão. E hoje eu creio que de forma muito profunda nós vamos sair daqui entendendo o verdadeiro significado dessa palavra gratidão, que tanto se é falada, mas que tão pouco é vivida em profundidade. A Espírito Santo vem trazendo essa revelação nessa manhã para nós, de forma particular, individual e coletiva, porque eu sei que teu Espírito paira no coletivo, em vários lugares, agindo da mesma forma. A Espírito Santo, que hoje nessa mesa, esse pão fresco, esse manar de hoje, ele seja o suficiente para sairmos daqui robustas, alimentadas, satisfeitas com aquilo que o Senhor tem para hoje, aquilo que nós podemos fazer hoje, dentro daquilo que nós somos chamadas para olhar hoje, sem ansiedade, sem pressa, sem aceleração, sem discórdia, sem dúvida, sem insegurança. Espírito Santo de Deus, com a tua poderosa graça, entra hoje de forma cirúrgica nas nossas almas, dividindo entre medula e espírito, carne e ossos, tudo aquilo que é necessário para ser dividido, separado e também alinhado. Ah, Paizinho, que hoje a tua palavra ela seja tão pontual, ao ponto de entendermos que até nos nossos sonhos mais profundos o Senhor tem sondado, que até nos pensamentos onde a gente acha que o Senhor nunca vai dar olhar para isso, que hoje seja visto nessa sala. Pelo poder que há no nome de Jesus, que não haja dúvida de que é a tua presença. Pelo nome de Jesus e pela autoridade que há no teu nome, que não haja dúvida que o Senhor tem nos atraído para este lugar, que o Senhor tem nos chamado para esse lugar, que é o Senhor que tem nos chamado para sentar nessa mesa. Obrigada, Jesus, pela graça e pela oportunidade de mais uma vez abrirmos os nossos olhos, levantarmos das nossas camas e sentimos que os nossos pulmões mais uma vez funcionaram, porque nós sentimos o ar entrando e saindo. Obrigada, Espírito Santo, porque se existem essa quantidade de pessoas aqui nessa sala nesse momento, é porque o Senhor nos deu a graça de sermos presenteados pelo dom da vida. Mais uma vez, mais uma vez. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Senhor Jesus, que tudo aquilo que for dito aqui, nada seja levado em consideração particular, mas em correção coletiva, porque o Senhor é bom. E o Senhor corrige aquelas que amam. O Senhor também ama. Em mesa de ensino e em mesa de amor, ninguém sai do mesmo jeito. Ou sai amado, ou sai corrigido, sai constrangido, mas ninguém sai do mesmo jeito. Uns levantam para aprender, outras sentam para ensinar, mas em todo o tempo um ciclo acontece na sua mesa. Então faz hoje, Senhor Jesus, cumprir o início de um ciclo para uns e o encerramento de ciclo para outros. Mulheres que hoje começam com gratidão, outras entenderão o real significado da gratidão. Entenderão porque por anos se tornaram indignas, mas aquelas muitas, Senhor Jesus, que precisaram ouvir através delas aquilo que precisa ser revelado. A Espírito Santo, que agora de forma específica, a tua poderosa mão pode estar estendida agora em toda a mente. Coloca a mão agora na sua mente, coloca a mão na sua cabeça. Consagra a tua mente ao Espírito Santo, quebrando toda distração, toda seta de distração, para que nada seja perdido. Todo sono excessivo para você que está no Brasil, que agora é bem madrugada. Que o Espírito Santo te dê graça, graça do despertar, de ser acendida e incendiada agora pelo poder e a graça do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fala, eu consagro a minha mente e a minha concentração a ti, Jesus. Amém. Amém. Aleluia, amém, 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 amém. Vocês dormiram bem? Vocês estão bem?
Quero que vocês me digam aqui quem conseguiu fazer a tarefa que eu não vi ninguém falando no grupo de novo. É porque o grupo tá fechado, ninguém pediu para abrir. É o quê? Vocês, vocês estão realmente querendo me ver braba? Qual é a impressão? Quem fez a tarefa, por favor? Antes da gente começar o próximo. Escreve aqui no chat ou abre o seu microfone rapidinho. Deixa eu fechar aqui a janela, gente, só um minuto. Alessandra, você fez, mas eu não consegui falar lá no grupo. O que que aconteceu? Se for me dar uma desculpa, não abre o microfone, não. Realmente, não pus no grupo, mas está aqui no caderno. Bom dia a todas. A risadinha dela. Nós precisamos nos ativar. Nós precisamos entender que vocês são irmãs umas das outras. Cadê vocês puxando umas pelas outras? Vocês acham que, assim como eu falo com vocês, no momento que eu escrevi essa tarefa, eu estava aqui, ó, parada, com tudo parado para fazer isso. Será que você também não pode fazer a sua parte? Amanhã eu quero saber. Amanhã eu não vou estar perguntando isso para vocês, mas eu tenho certeza que essa pergunta vai ser feita. Então, não deixa passar em branco, gente, senão vocês não criam conexão. Isso é passar e entrar em lugares, passar. Não cria raiz, ó, não tem unidade. Tá todo mundo aqui em união. Olha, unidas, que bonitinha. Mas cadê a unidade entre vocês? Cadê a preocupação lá? Eu tenho certeza absoluta que se vocês estivessem pagando R$ 10.000 por uma mentoria como essa, estava todo mundo igual a Felipe. Ai, postado, né? Quero mostrar que estou fazendo. Aí um campo glorioso como esse, profundo, ninguém diz nada. Ainda bem que eu estou fazendo a minha parte. Bom dia! Começamos mais um dia. Glória a Deus. Vamos iniciar. Qual é a aula de hoje? Hoje é a quinta, né? Ah, hoje é a sexta aula, Silvana. Obrigada, Silvana. Não me deixar aqui sozinha. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a transformação da identidade, de cão morto a filho. Você não é mais quem caiu, você é quem o rei chamou. E o nosso texto base hoje está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Quem é teu servo para que tenhas olhado para um cão morto como eu? Nossa, já ouvi tanto isso. Então, iniciaremos da seguinte forma: você sabendo que Mefibosete não questionou o rei, olha só. Mefibosete não questionou o rei sobre os bens, nem sobre a herança. Ele não fez perguntas sobre o porquê da honra. Ele só questionou uma coisa: o motivo de alguém como ele ser visto. Eu vou fazer essa pergunta bem básica. Você está preparada para essa aula de hoje? Muitas vezes a gente tem tudo, né? Você consegue tudo que você quis. Você consegue casa, carro, você se estabiliza, você muda, você consegue várias coisas. Você não questiona nada disso. Mas quando Deus quer te usar, mas quando Deus quer te usar, quando Deus te chama, quando Deus usa um profeta para falar, Deus está te chamando, você fala, e como alguém como eu posso ser escolhido por Deus? É, mas alguém como você pode ter herança, alguém como você pode ter recurso. Por que que vocês não questionam essas coisas, mas na hora que é chamado, muitas vezes nós somos chamados, a pessoa fala assim, mas como assim eu? Logo eu? Por que não você, né?
Então, isso, na verdade, só revela o quanto a sua identidade estava destruída pela dor, pela mentira, pelas crenças. Mefibosete, ele se via como um cão morto. Essa era uma expressão cultural daquela época para algo totalmente sem valor. Nós também temos algo parecido que diz, né? Ninguém chuta cão morto, cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto na rua. Já tá morto, para que que vai chutar? Então, quem é que vai lembrar de um cão morto? Ninguém. Já tá morto. O inimigo, ele vai tentar destruir primeiro quem você acredita ser. Porque se ele te convencer de que você é pequena, suja e indigna, você nunca vai andar como filha. Eu vou repetir. O inimigo, ele vai tentar destruir primeiro quem você acredita ser. Porque se ele te convencer de que você é pequena, suja e indigna, você nunca vai andar como filha. Nunca vai andar como filha. Então, hoje nós vamos caminhar dentro das verdades sobre a restauração da identidade. Eu quero que você grave de forma profunda cada uma dessas verdades, serão 5. E a primeira verdade é: a dor antiga forma crenças atuais. E quais são essas dores antigas? Sabia que até aquela dor de querer comer um Danone e não ter, isso forma uma crença na atualidade de que quando você for no mercado, toda vez que você pegar em dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer é comprar comida. Se você tiver crenças antigas de que você só recebia a roupa dos irmãos ou a roupa dos outros, você sempre vai se limitar a viver apenas daquilo que te dão, nunca daquilo que você pode construir, daquilo que você pode conquistar. Se você viver apenas de crenças antigas, quando alguém te chamar, você vai ter uma crença sobre pessoas bem-sucedidas. Não, fulano, eu não vou ficar perto de fulano, que fulano só quer ser, só fala de coisas. Claro que tem gente que é fútil, né? Fútil, só mostra o que conseguiu, lugares que esteve, mas ela não tem conteúdo por dentro. Então, normalmente essas pessoas, elas são realmente difíceis de ouvir. Mas crenças antigas de rico, todo rico é ladrão, fulano só é rico porque tá dando golpe, fulano é rico porque não paga as leis. Ah, fulana tem isso que você não sabe o que ela fez. Então, você se limita a não estar com pessoas bem-sucedidas, porque na verdade, sentar com pessoas bem-sucedidas é ser confrontado a também ser bem-sucedido. E ser bem-sucedido, gente, não tem só a ver em estar em um carro do ano, ou uma casa com 10 quartos, ou morar numa capital, ou num bairro nobre. Ser bem-sucedido é não falar de falta, mas falar de sonhos, falar de conquistas, falar com alegria, ser leve. Estar perto de pessoas assim, às vezes, é insuportável, porque você tem necessidade de falar do que está faltando, do que está doendo, do que não gera. É pegando sua parte aí. Mefibosete foi ferido por alguém que deveria ter cuidado dele, porque naquele momento ficou na responsabilidade da ama. E em meio a um desespero, ela o deixa cair. Com a queda dele, ele se torna um aleijado. Cresceu escondido, alimentando a crença de que eu sou um problema, porque teve que viver arrastado por alguém, no colo de alguém, dependendo de alguém. Provérbios 23:7 diz assim, ó: assim como imaginou no seu coração, assim ele é. Aí eu sou burra demais. Nossa, mas eu sou desastrada demais. Você pode ter certeza. E toda vez que você for num lugar, você vai derrubar as coisas, você vai sujar os outros, você vai quebrar as coisas sem ver, sem pra quê, vai viver roxa, se machucando. Por quê? Porque é desastrada. Ah, sou burra demais. Tudo que acontecer, você vai achar que é problema seu. Se eu não tivesse feito isso, isso não tinha acontecido. Juiz, né? Que hoje você começa a tirar essa roupinha de juiz de você mesmo. Mas eu quero que você reflita, tá? Enquanto eu tô falando, vai refletindo, gente, vai trazendo a memória, vai trazendo as memórias essas mentiras. Eu quero que você agora, nesse momento, pense quais mentiras você tem acreditado sobre si mesmo. Quais as mentiras que você tem acreditado sobre si mesmo? Repete comigo. Eu, nesse momento, renuncio todas as mentiras que eu acreditei até aqui
sobre a minha identidade. E eu troco pela verdade que Cristo diz sobre mim. Amém? A segunda verdade é: as palavras moldam o que você vê sobre si. Ele disse, cão morto. Ele repetia isso para si mesmo. O que você diz diariamente sobre você revela como você se enxerga. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aí, tem muita gente que não gosta muito quando diz assim, né? Você tem a vida que você merece. Aí eu gosto de uma que Paulo Vieira usa, mas a esposa dele, Carol Vieira, que diz assim, ó, você tem a vida que você tolera. Porque tudo que te aflige, você só te aflige até o momento que você tolera. E algumas pessoas levam para o radicalismo, né? Aí fala, então não tolera esse casamento, vou acabar com esse casamento. Não. Quais são as atitudes que você tolerou até aqui que você não precisa tolerar mais, que você tem que dar um basta? Quais são as atitudes? Bom dia, benção, tia. Deus te abençoe, dá bom dia para todo mundo. Fala bom dia. Bom dia. Deus abençoe vocês. Vai lá. Então, gente, eu tô com a casa cheia de neto. Virei vovó, gente, vocês não estão entendendo. Ai, Jesus amado, tá sendo uma figura, Jesus. Mas é isso. Amém. Deixa eu voltar aqui à linha do raciocínio que eu me empolgo com o netinho. Imagina quando de verdade. Então, ele disse, né, cão morto, ele repetia isso para si mesmo. Você diz, o que você diz diariamente sobre você revela como você se enxerga. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, quando você fala, quando você tem prazer em falar sobre como está mal um relacionamento, é porque você tolera. Porque antes de falar mal para qualquer pessoa, você pode dividir para um bom conselheiro, para um bom discipulador e dizer, olha, eu estou dentro dessa situação. E eu, se for comigo, eu vou falar assim, por que que você tolera isso? E qual é a sua parte nisso? Qual é a sua contribuição dentro disso? Porque nunca é só um lado. E aí a gente entra com um recurso para você parar de tolerar aquilo ou deixar de ser você o que causa isso. Entende? Porque o poder está na língua de morte e de vida. Então você tem que começar a declarar: eu sou filha, eu sou amada, eu sou restaurada. Tá ouvindo aí, Ana? Eu sou restaurada. Fale até crer. Você fala assim: eu sou restaurada, eu sou amada. Nossa, mas ontem à noite eu fui lá de novo naquele site que não era para ir. Nossa, gastei de novo que não era para gastar, fiz de novo que não era para fazer. Entende? Então você precisa entender que é até se tornar, até crer, até ser, até o fim. Não tem como, tem que ser de forma constante. Nós falamos muito sobre constância, tem que ser constantemente falando das mesmas coisas até que elas se tornem. Ponto número 3, a identidade restaurada no relacionamento. A identidade é restaurada no relacionamento, não na performance. Vai me dar graça para usar as palavras certas. Não é o quanto você faz, mas como você faz e como permanece fazendo. Não adianta fazer por um dia. Se o seu problema for procrastinação e você não tiver um relacionamento com a constância, você faz um dia, cancela dois. Você faz dois, cancela cinco. Você faz cinco, fica um ano sem fazer. Você precisa ter um relacionamento com uma constância, faça chuva, faça sol. Se você não criar um relacionamento com uma constância, estou dando um exemplo de constância. Se você não criar um relacionamento com o Espírito Santo, os 5 minutos na cama vai te vencer. Os 10 minutinhos na cama vai te vencer. Aquele pedaço de bolo vai te vencer. Aquele dia que você falar, hoje eu não, hoje eu me consagro, no meio do dia, gente, parece que o demônio da Tasmania entra no seu estômago e você se torna uma capivara raivosa e quer comer o mundo.
quer comer o mundo no dia que você mais precisa jejuar. Então, a identidade é restaurada no relacionamento e não na performance. Fala para você mesmo, não é o quanto eu faço, é como eu faço, é o quanto eu permaneço. Olha só aqui, Davi não exigiu um comportamento, exigiu presença. Ele não disse seja bom. Jesus não nos chama dizendo assim, ai, você é boa, vem cá, Ana, senta aqui na mesa. Ele fala, sente-se à mesa. Sente-se à mesa. João 15:15 diz, já não vos chamo servos, mas amigos. Para de tentar merecer, comece a permanecer. É no relacionamento que a sua identidade é curada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês já conhecem, alguns de vocês já viram falar que por onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Por onde Paulo passava, acho que não sei se era uma capa de Paulo também que curava. Por quê? Porque quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você pode estar em qualquer ambiente. Se aquele ambiente estiver propício para um confronto, o confronto vai acontecer. Se aquele ambiente estiver propício para cura vai acontecer. A pessoa pode estar do outro lado, assim, ó, sentada, calada, fingindo que não está ouvindo nada. O Espírito Santo pega lá por dentro, assim, ó, e ó. Aí quando a pessoa vem, ela até fica ali, né, tímida e tal. Quando pensa que não, parece que ela é exprimida, assim, ó. E aí sai o que tá lá dentro, tá no fundo. Eu não sei se vocês perceberam ontem, nós tivemos aqui esse tipo de exemplo de forma muito simples e natural. Vocês têm que ter os olhos espertos para isso, atentos para isso. A Ana ontem começou a partilhar algo com a gente. Quando trouxe aqui no momento de oração, o Senhor foi mostrando o caminho, e eu vou entrando no caminho. Olha, como é que é isso? Como é que é isso? De repente, parece que a Ana foi. Eu não sei você, mas tive a sensação que ela foi imprensada, assim, ó, por dentro. E saiu. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Eu disse, isso é Espírito Santo, gente. Só o Espírito Santo faz isso. Eu já tive várias experiências como essa. Eu e a Lele, a gente teve uma experiência dessa na Alemanha. A Alessandra, ela viajou, gente, no aeroporto, ela disse assim, eu, eu vou ficar calada. Porque eu tocava o terror nelas. Eu disse assim, olha, eu vou dizer pra vocês, vocês já vão preparada, porque lá não adianta botar máscara. Lá o pau quebra. Aí ela diz assim, eu, hein? Eu vou ficar caladinha na minha. Gente, a gente viajou. Beleza, quando chegou, quando colocou o pé na porta, a primeira que arregaçou a boca assim, ó. Não teve mais controle. Foi 3 dias, só ela. Eu olhava e disse assim: olha isso, onde é que estava escondido esse ser? Por quê? Porque o ambiente, ele é propício. Então, fala comigo, eu preciso me tornar esse ambiente. Porque aonde eu colocar a planta dos meus pés, haverá cura, haverá libertação, haverá conversão, haverá revelação genuína e haverá restituição. Eu quero dizer para vocês que isso é real, isso acontece. E quanto mais você se consagra, quanto mais uma vida de jejum você tem. Eu não estou dizendo para você ter uma vida religiosa. Uma vida religiosa, ela não dá fruto. Agora, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, ela te dá isso. Em ambientes mais improváveis. E ele faz. E ele é. Algumas de vocês já têm vivido isso, assim, ontem o Arley estava dando um exemplo de uma seringa, né? Você pega uma seringa, puxa o líquido, você tem que contar ali as contragotas. E Deus está fazendo assim com algumas de vocês. Ele está, ó, dando uma gotinha, aí dá outra gotinha, porque se ele der de uma vez, você se engasga. Aí você não quer mais provar daquilo, porque é tanto que você se engasgou, ele tá só dando gotinha. Tem uns que ele tá botando mais gotinha, porque as bichinhas apressadas, ele então, toma, toma aí, um pouco mais, né? Mas aí quem também toma muito, aí recebe muito, aí também é tudo muito, tá bom? Então é para que você
Entre nessa frequência de que já não vos chamo servos, mais amigos. Para de tentar merecer. Comece a permanecer. É no relacionamento que sua identidade é curada. Ó, quando, Mel? Em quanto tempo isso acontece? Até que ele venha. Todos os dias até ser dia perfeito. Dia após dia, de glória em glória. O nosso grande problema é querer viver tudo aquilo que você não viveu de uma vez só. Agora é um processo. A gente entra no processo. Quarto ponto. O rei vê além do que você é. Mefibosete via um cão morto, um inválido, um aleijado, um esquecido. Davi via o filho de Jonatas, o herdeiro da promessa. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Há muitos anos atrás, eu não entendia o porquê que algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, falava de alguém, ou comentava sobre alguém, falava, não, mas fulano, você tá doido, você não vai conseguir ficar perto nunca. Não! Ó, Mel, já tentamos de tudo. Eu já tive tenho, né, algumas amigas pastoras que dizem assim, olha, evita essa pessoa, porque é um problema, já tentamos, já discipulamos, já foi para encontro, já fez isso, e é a mesma coisa sempre, não quer mudar. E eu disse assim, quem é? Ó, a gente tá te avisando, não gasta sua energia. Tem gente que não vai mudar, tem gente que não quer mudar. E eu ia lá e começava, né? Observava, observava, graças pelo dom que o Senhor tem derramado sobre os meus olhos. Quando eu olhava, eu falava, mas gente, não condiz com o que me contaram. Não condiz com o que me contaram. Preciso dar uma futucada aí dentro para ver o que que tá aí dentro. Aí, no fundo, a pessoa já tinha criado um muro. E como só levava porrada, só dava porrada. E de alguma forma, acho que o Senhor me dava um acesso e eu conseguia, né, abrir ali uma frestinha. E aí eu entendi o porquê a pessoa agia daquela forma. Em vez de eu atacar como todo mundo atacava, eu começava a ir pelo lado que ninguém ia. Mas ir por esse lado que ninguém vai, é o lado onde as pessoas são desconfiadas, as pessoas não acreditam, não, também não acreditam, leva tempo, é um desgaste, precisa amar muito vidas. É preciso amar demais o ser humano para você conseguir ter esse acesso. Então, você precisa pedir hoje para você ver como o Senhor vê. Pede para o Senhor dar os olhos dele para ti. Que a palavra também diz que se os meus olhos forem bons, todo o resto será bom. Por trás de toda pessoa difícil, tem uma história difícil. Agora, que verdade é que nem todo mundo vai querer mudar. Mas se você tiver a oportunidade de estar com essas pessoas, talvez você se torne melhor, não elas. Você precisa começar a se ver como o céu te vê. E pedir sempre para o Senhor, Senhor, muda a lente da minha alma, muda a minha ótica, muda a minha ótica. Quinto ponto sobre essa verdade da identidade. Você precisa se posicionar como filha para viver como tal. Mefibosete já estava à mesa, mas precisava se ver digno de estar ali. A posição não muda a alma. O posicionamento, sim. Se você senta em uma mesa como uma pessoa qualquer, como uma pessoa cheia de crenças, pessoa cheia de padrão, de limites e de merecimento, você vai comer de qualquer jeito, vai estar de qualquer jeito, vai levantar, vai sentar e vai levantar sem receber nada. Mas se você senta posicionada, às vezes a falar mente e a ouvir mais, ou às vezes a pôr para fora aquilo que o Senhor te delegou sem vergonha e sem medo, porque tem muita gente morrendo, porque tem pessoas que carregam algo, mas não tem coragem de abrir a boca por medo de julgamento. Ou porque já foram tão silenciadas que têm medo de expor. Romanos 8,15 diz: Vós não recebestes espírito de escravidão, mas de adoção. Você não é mais órfão de pai e mãe, você não é órfão de pai vivo. Você foi adotada por Cristo. Você foi adotada pelo Senhor. Adote a postura de filha. Levanta o queixo. Assuma o lugar. Ele é seu. Você foi chamada para estar lá. Você é quem foi chamada para estar lá.
E você precisa acreditar nisso. Talvez até hoje você tenha se olhado com os olhos da queda. Você se enxerga como a que foi rejeitada, abusada, ferida, esquecida. Mas hoje, o Espírito Santo está rasgando esse rótulo. Está rasgando esse rótulo. Porque a vida ela tem essa capacidade de nos encher de rótulo. Pega o nosso produto original, pega um produto original e coloca outro rótulo, um rótulo mentiroso. E eu quero declarar sobre você agora. Você não é mais aquela da queda. Você não é mais aquela que passou uma vergonha e que foi envergonhada. Você é filha do rei e ele te chama à mesa. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Jesus fez por você. E o que que ele fez por você? Isso precisa latejar dentro do seu coração. Isso precisa bater mais forte. Isso precisa ser essa verdade nessa manhã. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Jesus fez por você. Feche os seus olhos só por uns instantes. Repete comigo. Senhor, tira de mim as vestes da vergonha e me revista com a tua verdade. Me ensina a viver como filha e a caminhar em liberdade. Eu escolho hoje romper com o velho nome, o nome de burra, desajeitada, imerecedora. Você não vai dar nada, você nunca vai dar certo com ninguém e viver o novo nome que o Senhor me deu, de filha amada, escolhida, preciosa, capaz, próspera, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dentro de tudo isso, tem um ponto muito importante que ruminou aqui no meu coração, que é sobre a gratidão. A gratidão te faz permanecer. A verdadeira gratidão é aquela que tem uma ação por trás. Não tem como você abrir a boca para dizer, eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito por mim. São duas coisas muito simples de observar na vida de alguém. Se ela realmente tem um relacionamento com Deus e se ela é grata de verdade. Eu olhando para você, conversando com você, eu sei se você tem relacionamento com Deus e se você realmente é grato. A vida de uma pessoa que tem relacionamento com Deus é muito diferente daquela que diz que faz devocional. Eu tô até com uma implicância, não vou mentir para vocês. Porque tem devocional que tá virando uma tabela. Aquelas tabelas do dia que você precisa cumprir, dá check, 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 check. Devocional não é check. Não é como dizem que vai no ginásio e fala tá pago. Devocional não é pagamento. Devocional é relacionamento. Você não está pagando nada para Jesus, você não deve, ele não te deve nada, não. Devocional tem que ser um relacionamento, tem que ser por amor. Se você não fizer às 6 horas da manhã, por alguma razão, e você, mas mesmo assim conseguir fazer em outro horário, você fez, você cumpriu. Agora, fazer o seu devocional, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã e meio-dia, tá murmurando, reclamando, caçando problema, falando mal, duvidando das promessas, nem teve relacionamento, nem é grata. O Espírito Santo, enquanto eu orava, eu vou falar algo muito rasgado com vocês aqui. Ele me mostrou apatia. E ele me mostrou não foi só de uma pessoa, ele me mostrou apatia de várias pessoas que estão nessa sala e que estão fora dessa sala, porque quando ele te manda orar, ele, pelo menos ele manda orar de forma coletiva. E eu mandei mensagem para algumas pessoas que não fazem parte dessa sala, e elas confirmaram que estavam vivendo isso. Eu falei, olha, então quebre isso agora em nome de Jesus, porque senão não tem como você viver o milagre. Por quê, gente? Você abre a boca para dizer que é grato.
E por alguma razão, ou porque você tem que viver um milagre, ou porque você foi uma péssima administradora, ou porque você se precipitou em algumas coisas, você fica sem dinheiro. É sobre isso que eu vou falar. A alegria da sua casa, da sua vida e da sua alma, ela não pode estar embasada pelo quanto tem na sua carteira. Porque tem gente que o humor muda de tal forma que fica insuportável quando está sem dinheiro. Que confiança é essa que você diz que tem em Deus, que você abre a boca para fazer um devocional e na primeira oportunidade de Deus gerar milagre em você, você muda. Você trata mal o marido, você responde mal às pessoas, porque você está sem dinheiro. Quando o dinheiro for o balizador da tua alegria, o seu Deus é Mamon e não Cristo. Ontem eu ouvi o seguinte: é, quando vai começando a faltar, vai me dando um desespero. E por essa razão eu meto os pés pelas mãos. Aí eu ouvi uma, ouvi duas, ouvi três. Gente, eu tô falando que ontem eu vi muita gente ontem. Ontem foi o dia de confissão, graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus. Muita gente confessou ontem. E eu creio que o Senhor está rompendo algo muito poderoso dentro e fora dessa sala, através das orações de vocês, tá? Algumas pessoas do grupo que não estão assistindo ao vivo, que vieram desesperadas, desesperadas, falando assim: eu preciso confessar o que está acontecendo comigo. Eu preciso dizer onde é que eu tô agarrada aqui. Olha, eu tô agarrada nisso, eu tô presa nisso. Eu preciso me libertar disso. E ontem foi um dia de romper mesmo. Então, foi um dia de muito discipulado ontem. E isso me trouxe o porquê estar falando com você hoje. O Espírito Santo falou: você precisa ministrar sobre o verdadeiro valor da gratidão. Não existe gratidão se por trás não tiver uma ação. E qual é a ação que precisa vir assim por trás da gratidão? A confiança. Só pode ser grato quem confia. Se você não confia, você não é grato. Independente de você ter 100 mil, 10 mil, 1 euro, isso não pode mudar a sua alegria. Tem que agir na mesma frequência. Eu quero que você grave isso na tábua do seu coração aí. Se você só é alegre quando tem dinheiro na carteira, se você só sabe ser prestativo com dinheiro na carteira, se você só pode estar com pessoas com dinheiro na carteira, eu quero te dizer que o seu Deus é Mamon e não Cristo. Porque é ele que traz essa satisfação momentânea, aí quando você pega, na mesmo tanto que você pega, você gasta. Aí, quando você gasta, você alimentou ele, porque você gastou de forma incoerente, você gastou de forma irresponsável, você não fez cálculos, você não abençoou quem tinha que abençoar, você usou para o seu próprio deleite. Lembra que a palavra diz que pedir e pedir mal, porque pedir para o seu próprio deleite. Talvez o Senhor derramou uma quantia que você não estava esperando e você não abençoou ninguém. Mas você foi lá e comprou um monte de coisa para satisfazer seu ego. Ou então encheu a geladeira de carne que não vai comer, de fruta que vai estragar, de verdura que não serviu a ninguém. Me perdoa se tiver pesado para você, mas Deus ele não vai pegar leve porque ele pagou um alto preço. Nunca mais fale eu sou grata sem ser grata na totalidade. Fala o dinheiro nunca pode ser minha fonte de felicidade. A minha fonte de felicidade é não ter falta de nada, mesmo que eu sinta falta de tudo. Eu vou falar sobre o Salmo para vocês, e ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em versões originais é de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Talvez essa falta que você está sentindo, se você parar para analisar, você não está sentindo essa falta. No fundo, você acostumou a ter. Se você parar para analisar, não tá te... Se você parar hoje para analisar, não tá te faltando nada. Se eu pegar a sua vida e comparar com o mendigo hoje, não tá te faltando teto. Se eu pegar a sua vida e comparar hoje com uma mulher rejeitada na rua, você tá dentro de uma casa. Se eu pegar a sua vida e comparar com quem está passando frio, você tá agora quentinha vestida. Sabe o que que nos falta? Não é fazer comparação. O que nos falta é ser grato pelo que tem. Quem é grato pelo que tem, não fala do que falta. Porque no fundo, no fundo, no fundo, não nos falta quase nada. No fundo é isso. Então, que a graça do Espírito Santo, o amor do Pai,
Hoje venha queimar dentro de vocês o verdadeiro sentido da gratidão. Se arrependa, quero te convidar a se arrepender por todas as vezes que você de geladeira cheia, de cama quentinha, de água quentinha para tomar banho, filhos saudáveis dentro de casa, você teve a audácia de reclamar da vida por causa de uma discussão, por causa de uma frustração da TPM. Tô falando muito sério, se arrependa enquanto é tempo. E nunca mais você vai abrir a boca para falar gratidão, meu Deus, se for gratidão de verdade. Hoje eu te garanto, sem duvidar, para cada uma de vocês que eu tô olhando aqui, ó, todas têm mais do que precisa. Todas têm mais do que precisa. Meu, mas eu não preciso o que eu tenho? Você tem porque o Senhor foi bom com você. Mas se você olhar, 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 você não precisa de 6 pares de sapato. Você não precisa de 5 t-shirts da mesma cor. Você não precisa de 10 malas. Bolsa, né? Eu falo mala. Você não precisa. Muitas vezes, a gente gasta o que não tem para provar para quem não gosta aquilo que não é. Muitas vezes, a gente gasta o que não tem para provar para quem não gosta aquilo que não é. E aqui eu quero que você aprenda. Você não precisa de nada disso. Olhe à sua volta se há alguém com alguma necessidade. Ah, mas fulana trabalha tanto quanto eu. Mas nós somos imigrantes, não tem nada a ver. Não deixa nenhuma irmãzinha ficar do seu lado passando necessidade, não. Não deixa ela sentir falta, às vezes, só de um abraço, de uma ligação, de uma mensagem. Sabia que às vezes não é um sapato que ela quer, não, mas ela quer um abraço. Ou às vezes ela não quer mais um conselho, ela quer realmente um recurso. Pergunta por que que ela está sem recurso. O que está faltando? Todo mundo tem a vida que tolera. Até quando você vai tolerar viver desse jeito, reclamona, murmurenta, resmungona, cheia da falta? Começa uma coisa e não termina, deixa tudo, deixa os trem pela metade. Se você abrir sua boca, vou pedir para vocês, em nome de Jesus, não faça voto de tolo. Não faça compromissos longos. Não faça compromissos longos. Vou jejuar um ano. Não faça isso. Porque no meio desse um ano terá festa de casamento e a Bíblia diz para você comemorar com os noivos. Não faça um compromisso, eu não falo mais isso. Não faça isso. Porque haver um momento em que Deus ele precisa de você usar algo, fazer algo naquele. Faça compromisso que você dá conta de cumprir. Porque Deus te conhece, ele fala assim: oh meu Deus, lá vem ela com essa promessa de novo para ela quebrar a semana que vem. Lá vem ela me prometendo que não vai mais comer isso, mas à noite ela fica, porque eu não quero isso lá na geladeira, eu quero isso lá na geladeira. É pior, gente. É pior, prometeu que não dá conta de cumprir. Prometa para o Senhor hoje que vocês serão verdadeiras. Seja verdadeira com você, você vai estar sendo verdadeira com ele. Para de querer mostrar para os outros, para agradar os outros. Não vai gerar resultado. Não gera frutos a máscara, não gera frutos a roupa que não é sua. Você tá entendendo? Eu não tô falando sobre roupa, não. Não, não dá fruto. Só dá fruto quando é de verdade, quando é genuíno. Amém? Hoje eu não vou deixar ninguém falar, porque hoje é dia de reflexão profunda. Eu vou deixar vocês e Deus e o Espírito Santo, e que ele te pegue por dentro como ele tem me pego. Como ele me pegou há 7 anos atrás, me falando sobre esse lugar de gratidão. Eu achava que eu era grata. E ele me mostrou o quanto miserável eu era, quanto pouca eu era, tanto que eu estava vivendo. Há 7 anos atrás, ele me sentou numa mesa para me mostrar quão limpa eu precisava ser, o quão tolerante eu precisava ser, o quão generosa eu precisava ser. Não se iluda, o Senhor ele tem uma lupa na mão, disponível para sentar na mesa com você. Se você tiver coragem, pede para ele usar a lupa hoje aí. Esteja pronta para ele te mostrar.
o que você precisa parar de falar e o que você precisa começar a falar. Amém? Vou dispensar vocês nessa frequência, nessa reflexão. Façam a tarefa. E eu vou passar o dia hoje olhando lá no grupo. O que que vocês fizeram? Tá bom? Que Deus abençoe vocês, a graça e a bondade do Espírito Santo. Ela esteja o tempo inteiro te guiando. Não ande sozinho, converse.